Olá, bem-vindo à nossa aula de hoje, em que a gente vai falar sobre a criação da faca de corte e o início de um projeto gráfico na área de embalagens. A gente não vai realmente chegar a fazer uma faca de corte, porque a faca de corte é uma coisa física, uma coisa que literalmente vai cortar ali, né, vai dar a cara para a embalagem, a forma dessa embalagem planificada, no caso. Mas a gente vai falar da representação disso no software. A gente vai usar aqui o Illustrator para fazer então essa representação, que vai ser o início do nosso projeto gráfico para a embalagem. Um pouco do nosso conteúdo vai servir também para outros tipos de materiais impressos, né? Seja um pôster, um panfleto, o que for. Mas o foco principal da aula é em embalagens, tá? Então, o assunto principal vai ser esse, tem alguns conteúdos que são mais específicos para essa parte da faca. E quando a gente pega uma embalagem do tipo caixa, né? Ela vai ser uma coisa assim, ela vai ser algo tridimensional, que vai estar contendo alguma coisa dentro, no caso aqui, quebra-cabeça. E quando eu começo a desmontar essa embalagem, não vou fazer isso com essa daqui, né? Mas quando eu começo a desmontar, eu chego nisso daqui, ó. Isso daqui é uma representação planificada daquela embalagem que você... Quer dizer, não dessa daqui, né? Mas é uma outra embalagem. Ela é uma representação planificada da embalagem. Essa que você está vendo na tela, ela é a representação daquela outra embalagem que está ali pequenininha, que é a que eu mostrei antes no slide anterior. E quando então eu vejo essa embalagem, eu percebo que ela tem algumas coisas. Ela tem, que é bem óbvio, né? Tem uma parte aqui que foi cortada. E tudo isso aqui dá os limites da embalagem. Pode ser um corte simplesmente externo, como pode ter alguns cortes internos. Nessa embalagem que eu estou mostrando aqui para você na tela, a gente consegue perceber que tem uma linha contínua. Essa linha contínua, ela está representando aonde vai ser cortado. Ou seja, se eu fosse fazer isso aqui no computador, eu teria essa linha contínua em toda a parte externa aqui da minha embalagem, e ainda, aqui que eu tenho um detalhezinho, né, essa aba aqui, né, tem um cortezinho, aqui também teria uma linha contínua. E percebe que aqui nessa embalagem da tela tem uma linha contínua também na parte de dentro. Isso significa que isso aqui é cortado. Então é cortado, por exemplo, para você fazer um encaixe depois, né, tem algumas embalagens que elas são um pouquinho mais complexas e vai ter cortes internos, então não fica só a linha contínua externa. Outra representação muito importante é a linha de vinco. Linha de vinco vai ser essa dobra. Então, essa dobra que eu tenho aqui, essa dobra que eu tenho aqui, eu tenho em cada parte da embalagem. Tudo isso é representado no Illustrator através do pontilhado. Então, é isso que você está vendo aí, tracejado, tá? Tracinho, espaço, pronto, você marcou, ali tem uma dobra. Eu coloquei aqui em vermelho só para ficar mais fácil você entender, mas não é necessariamente para fazer, né, de uma cor diferente. É só respeitar essa linguagem da linha contínua para o corte, a linha tracejada para o vinco. A gente tem também, nesse exemplo da tela não tem, tá? Mas a representação do serrilhado. Nessa daqui eu até tenho, gente, que é um local em que eu consigo destacar isso daqui. Eu não vou abrir minha embalagem, tá? Mas embalagem de biscoito às vezes tem isso. E eu consigo destacar, então é aquele fácil de rasgar, né? E esse serrilhado, eu vou representar ele com tracinho, espaço, ponto, espaço, aí volta o tracinho. E assim vai. Se eu tivesse aqui um serrilhado nesse exemplo da tela, eu tenho aqui o serrilhado, ele passaria bem aqui, então essa tampa toda sairia, né? Mas não é o caso, eu só coloquei aqui só para você entender. Então são os três tipos de linhas que a gente tem. A linha contínua para corte, a linha tracejada para vinco, e a linha traço ponto para serrilhado. Lembra disso, tá? Isso é uma representação bem importante para quando você for fazer essa parte da faca. Agora, outra coisa bem importante. Olha só, se você vê uma embalagem como essa daqui, agora vamos ver a parte das cores. Você percebe que existe cor até o final? Né? Em nenhum momento eu estou vendo aqui que faltou cor, que ficou um pouco branco, eu estou vendo a parte do papel mesmo, sem impressão. Isso porque a gente precisa trabalhar numa coisa, precisa pensar numa coisa chamada sangria. Sangria, pense que é como se fosse uma margem de segurança. Uma margem de 3 milímetros para fora, então, aqui da área da embalagem, em que você vai colocar, vai vazar, digamos assim, a tinta, né? No caso aqui vai vazar o vermelho, aqui vai vazar o verde, aqui vai vazar essa ilustração. Então, é uma margem de segurança que vai fazer com que, se por acaso tiver algum tipo de erro ali na impressora, alguma coisa que faça com que se desloque um pouquinho, não vai ficar sem tinta, não vai ficar errado, não vai ficar só o papel por trás aparecendo. Então, você sempre vai pensar nesses 3 milímetros além aqui da área da embalagem, como sangria, como margem de segurança. Olha só, na prática, o que acontece?
eu tenho a linha de corte interna, mas veja só como a gente faz o preenchimento do fundo da embalagem até esses 3 milímetros que ultrapassam, né, o limite da embalagem. Isso é muito importante. E lembre que isso também vale para dentro. Então, se eu tenho aqui um corte, eu também vou ter essa sangria na parte interna aqui da embalagem, né? Às vezes pode ser o caso de você fazer direto, que não precisa ficar sentindo, que é um espaço muito pequeno, mas isso aqui é pouco significante. O principal é você pensar. Lembra desses 3 milímetros, sempre tem que ter a segurança, tá? Se você tem um corte aqui, aqui também tem que ter segurança para dentro, tá? 3 milímetros valendo em todas as direções. Lembra disso. E agora, eu quero mostrar para você lá no Illustrator como é que a gente faz para construir isso tudo que a gente viu. Olá, eu estou aqui agora no Illustrator e vou mostrar para você como que a gente pode fazer a representação da nossa faca de corte. Vou fazer uma representação bem simples, tá? Só para mostrar mesmo para você o processo de criação dessa faca. Começo, primeiro, garantindo que eu estou na medida certa, na unidade de medida certa. Aperto Ctrl R para ligar a régua, botão direito aqui em cima e coloco em milímetros, se não tiver ainda. E agora eu vou começar a fazer as faces. Aperto M para chegar na ferramenta retângulo. E aqui tem duas opções. Eu posso ou clicar, arrastar e fazer o formato do retângulo, ou eu posso só dar um clique. E aí na hora que dar esse clique, eu tenho a opção de colocar já uma determinada largura e uma determinada altura. Vou fazer assim, vou botar aqui 80 milímetros de largura, com uma altura aqui de 120 milímetros, por exemplo. Estou chutando um número qualquer, tá, gente? Não tem uma precisão nenhuma aqui, é só realmente para mostrar para você. Então, tem a primeira face, a primeira representação de face da minha embalagem. Vou agora, estou segurando com o mouse e apertando o Shift para poder manter esse alinhamento. Pode ser um alinhamento horizontal ou vertical, a mesma inclinação aqui, né? Mas eu quero manter ele na horizontal. E na hora de soltar, eu aperto Alt, eu seguro o Alt. E aí ele copia, tá? Uma forma de a gente copiar. Eu vou manter essa mesma altura de 120 milímetros. E aqui em cima eu vou mudar simplesmente a largura. Ao invés de 80, eu vou colocar, não sei, pode ser 40 milímetros. Esse aqui vai me dar a largura da minha caixa. E aí, eu repito, né? Olha só, tem que garantir que tá bem em cima, bem colocado. Aqui não ficou bem em cima, tá vendo? Por que não ficou bem em cima? Às vezes, você pode ver que o alinhamento, ele tá ali na pontinha, não é isso que eu quero. Aí você vai entrar aqui, você vai lá no traçado e vai ver como é que tá o alinhamento. Olha só, ele tá alinhamento ao traçado aqui ao interior. Você pode botar esse alinhamento ao centro, na verdade nas duas opções, aqui nos dois retângulos, né? E daí percebe que ele já ficou certinho agora, ele tá alinhando ali no centro. Bom, agora eu vou copiar essas duas formas, da mesma forma que eu fiz antes. Então eu seguro o Shift, na hora de soltar eu seguro o Alt. E eu tenho agora as dimensões aqui, essa parte principal aqui da minha embalagem. Faltam as abas de fechamento e mais uns detalhezinhos, tá? Vou mostrar aqui pra você como é que eu faço. Eu acho que tem diferentes maneiras. Eu prefiro pegar e copiar. Então, estou segurando o Alt para copiar. Na hora que eu venho aqui no cantinho, ele já aparece esse botão para girar. Seguro o Shift para manter esse giro mais controlado, né? E boto aqui na intersecção das partes. Se não estiver aparecendo para você esses nomezinhos ali, tipo intersecção, esses alinhamentos, se não estiver aparecendo isso para você, pode ser que você não esteja com as linhas inteligentes ligadas. Você pode ligar isso de diferentes formas. Você pode ou vir aqui em exibir e ligar as guias inteligentes, ou vai direto no atalho que vale a pena decorar, que é esse Ctrl U, tá? Diferença. Quando eu estou com o Ctrl U ligado, né, eu chego perto de alguma coisa, ele já me mostra que é um caminho, que é um ponto, que é alguma coisa, que é o centro. Agora, se eu não estou com esse Ctrl U ligado, acabei de desligar. Tipo, eu chego aqui e não tem nada, assim, não tem nenhuma informação. Então, ele ajuda a você conseguir fazer um alinhamento não baseado em outras formas, mas ele te atrapalha bastante se você quer deixar as coisas mais alinhadas ou procurar partes específicas da sua forma. Bom, foi só um parênteses. Agora, se a gente vier aqui puxar, olha só, eu tenho uma aba, que ela tá exatamente aqui com essa largura aqui é a altura dela, e essa largura aqui é a largura dessa outra. Então, fecha direitinho, né? Vou copiar ela aqui para baixo. Lembrando, segurando o Alt. E a forma principal é essa, tá, gente? Agora a gente teria que criar as nossas abas que vão fazer o encaixe. Perdi já. Aqui. Que vão fazer
esses encaixes se permitir cola ou proteção contra poeira, né? Então, tem as abas de poeira e as abas realmente mais estruturais da embalagem. Eu preciso fazer isso agora no meu projeto aqui da faca, na minha representação da faca. Bom, vamos lá. Como é que eu faço isso? Isso aqui não tem tanta precisão, tá, gente? Mas o que eu vou fazer? Vai ser pegar, primeiro copiar para ter já a altura aqui pronta. Eu gosto de pegar uma ferramenta retângulo, seguro Shift para poder fazer um quadrado ao invés de um retângulo. Vou copiar esse quadrado lá para baixo. Isso aqui é só um guia para mim, tá? Para eu definir um determinado tamanho. Vou arrastar para cá. Agora com a ferramenta A. Ferramenta de seleção A e seleciono diretamente só o ponto, tá, gente? Antes eu selecionei a linha sem querer. Eu puxo esse ponto para cá. Agora eu posso apagar esses quadrados que eu tinha antes. Na verdade, eu não vou apagar os dois, eu vou deixar um de referência. Mas só para mostrar para você, ó. Eu fiz uma aba. Essa aba ela vai vir aqui depois, vai colar aqui do outro lado, né? Então, eu preciso repetir ela para outras faces também que vão ter esse tipo de aba. Onde mais que eu vou ter esse tipo de aba? Na verdade, eu vou ter só essa parte mais aqui de cima, né? Essa parte mais superior. Eu não estou fazendo exatamente essa embalagem, ela é só uma embalagem simples e muito parecida com essa daqui em termos estruturais. Mas ela serve para o propósito aqui para a aula, para você entender o que eu estou fazendo, tá? Então, a mesma coisa aqui. Vou pegar esse quadradinho que eu já fiz, ele vai servir de referência. Ferramenta de seleção direta no A. Quadradinho para o outro lado. Seleção direta no A. Pronto, tenho aqui essa aba superior. Vou repetir essa aba aqui, vou trazer ela para cá, né? Vou copiar. Botão direito aqui, transformar. Tem essa opção de refletir. Refletir horizontal. Eu poderia girar também. Essa é só uma outra opção que a gente tem. Esse refletir, não ficou direitinho. Pronto. E agora... Pronto. E agora eu vou fazer essa aba que eu tenho aqui, que é a aba de poeira, que diz, né? Que ela não é uma aba onde vai ter cola, mas ela impede que entre outras poeira e outras coisas para ter contato aqui com o meu produto interno. Então essa aba é uma aba maior, é uma aba diferente das outras abas que eu fiz antes, que era uma aba mais para questão estrutural, né? Aqui da minha embalagem. Não tem um tamanho muito específico, mas a ideia é que ela seja, olha só, ela tenha um tamanho próximo ao tamanho ali da outra face ali onde ela vai encontrar, né? Ela vai ter um recuo e vai ter mais ou menos esse tamanho aqui. Então, vamos lá, vamos fazer essa aba também. Vou fazer mais ou menos esse tamanho. Opa. Seleção direta. Copiando para cá. Refletir. Tá aqui. Agora vou repetir isso do outro lado. Posso simplesmente copiar. Copiar e colar no outro lado. E tá aqui. Tá pronto. Né? A parte principal aqui da minha embalagem, a visualização mais básica dela tá aqui. O que eu faço a partir desse momento? Bom, vamos lá. Primeira coisa, backup. Sempre muito bom você fazer um backup. Então, você vai pegar isso aqui, Ctrl Czinho, Ctrl F para colar na próxima camada aqui. Vou deixar essa bloqueada, quietinha ali de backup. Gosto sempre de ter esse backup, eu acho que ajuda. E agora eu preciso fazer as indicações corretas, né? Porque nesse momento eu tenho tudo isso aqui sendo cortado. Então, se eu fosse respeitar essa representação de faca que eu tenho, o que aconteceria? Isso aqui seria uma parte, isso aqui seria uma parte, isso aqui seria outra parte. Tudo isso aqui seria separado, e não é isso que eu quero, tá? Eu quero que muitas dessas partes aqui sejam vincos, sejam dobras. Eu vou usar uma ferramenta chamada tesoura. Tesoura
o atalho para ela é o C, ela fica aqui do ladinho. Eu vou vir com essa tesoura, né, vou selecionar uma forma, então essa forma aqui eu selecionei com V, daí com o C. Eu venho aqui nos pontos que eu quero cortar, por exemplo, quero cortar aqui e quero cortar aqui. Por que eu cortei assim? Porque aqui eu quero que isso aqui seja linha contínua e eu quero que essa outra parte que eu separei seja a linha tracejada do vinco. Percebe que aqui continua tendo uma linha contínua, porque tem a forma que estava ali colada nela, né, que é esse retângulo. Então aqui eu também vou ter que cortar. Vou cortar com a ferramenta tesoura, C, cortei ali no âncora, cortei no âncora. Vou deletar essa linha que eu tenho aqui e essa outra linha que eu tenho aqui, ela está separada. Eu vou vir aqui em traçado e ligo linha tracejada. Pronto, tenho a representação do vinco já. Eu vou fazer isso agora para todo o restante do meu trabalho, tá? Mesmo processo que você viu aqui. Vou acelerar o vídeo, mas você vai ver. É a mesma coisa que eu acabei de fazer. Um parêntese agora, se você não quiser ter que sempre dar um traçado e copiar o tipo de traço, né? Você pode selecionar a forma, vai na ferramenta conta-gotas e aí clica ali direto naquele traço que você... Tá escondido aqui atrás, mas clica no traço que você quer copiar. Ó, venho aqui em cima, cliquei, ele já copiou aquela configuração. Então, só um atalhozinho se você quiser poupar um pouco seu tempo. Tá aqui, eu terminei agora de fazer todo esse processo de marcação do vinco. Agora, se eu fosse fazer um serrilhado em algum lugar, não é o caso, tá? Não tenho serrilhado aqui. Mas como é que eu faria? Sabe a ferramenta traçado que eu mostrei antes? Então, vou fazer aqui agora com outro retângulo para mostrar pra você. Aqui eu tô com ela tracejada, tá? Se eu quisesse fazer o ponto, o traço ponto, eu vou lá no traçado de novo. E aqui eu tenho uma indicação de tamanho de traço, tamanho de espaço, tamanho de traço e assim vai. É um ciclo, né? Vai se repetindo. Então, na hora que chega aqui no final, não tem mais informação, ele volta para o início. No caso aqui, se eu tenho um traço de 8 pontos, um espaço de 8 pontos, eu posso voltar agora a ter um traço de 8 pontos, desculpa, de um ponto, que acaba sendo equivalente como se fosse um pontinho, né? E um traço de 8 pontos de novo, um espaço de 8 pontos de novo. Então, eu tenho traço, espaço, traço, que na verdade é um ponto, espaço. E olha o que aconteceu, eu consegui fazer essa representação do traço ponto, ou seja, a representação daquele picote da linha serrilhada. Então essa é a maneira de você fazer esse processo todo, tá? Agora, eu acabei de fazer toda a parte interna, opa, acho que na hora que eu fui marcar alguma coisa aqui eu marquei errado. Vou tirar aqui o tracejado, pronto. Você achou um pouco confuso esse modo agora com a tesoura? Ele é um pouquinho trabalhoso, né? Um pouquinho chatinho de fazer. Tem uma outra maneira, eu não mostrei antes porque essa forma de usar tesoura, às vezes o pessoal esquece, então eu quis garantir que você soubesse. E dependendo do tipo de embalagem, você vai achar mais fácil usar um ou outro, ou uma combinação até mesmo dos dois, tá? Mas agora eu vou mostrar um outro processo que para embalagens mais simples, ele acaba sendo bem simples de fazer. Que é o seguinte, voltei aqui, peguei uma cópia do backup ali que eu tinha feito, e estou naquele estágio que estão as formas aqui separadas, né, que eu tinha feito. E agora eu vou, primeiramente, unir tudo isso daqui para fazer a parte externa. Então, para ter a linha contínua mesmo, a linha de corte. Selecionei tudo com a ferramenta de seleção. Vou vir aqui no Pathfinder. Se ele não estiver aberto, vai ali em janela e liga ele, tá? Aqui, ou atalho Shift Ctrl F9. E eu vou vir nesse primeiro modo aqui, ó. Tem que estar tudo selecionado. Você vem no primeiro modo e coloca unir. O que ele fez? Ele transformou todas aquelas pequenas formas em uma única forma. Então, legal. Eu tenho a minha linha contínua, minha linha de corte. Ela está ali externa, né? Marcando toda a minha embalagem. Perfeito como eu queria. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso da parte interna, né? Essa parte interna dos vincos, eu posso fazer... seja com um retângulo, seja com uma linha direta. Eu acho que com a linha direta, aqui como está bem marcadinho para onde que eu quero fazer essa linha, né, de que ponto até que ponto, eu acho que dá para fazer com a linha. Então, essa linha, peguei ferramenta linha mesmo, veja aqui que o traçado, eu posso já ligar um traçado tracejado para indicar que é o vinco,
e eu simplesmente começo a ligar os pontos. Estou com a ferramenta de guia inteligente ligada, né? Então isso facilita eu acertar o pontinho direitinho onde eu preciso fazer a conexão aqui da linha. E vou construindo aqui. É bem fácil, né? Bem rápido. Mas é bom você saber os dois métodos, porque pode ser que em algum momento um dos métodos não te atenda. Então assim você sabe como fazer as duas formas. Mas vamos voltar agora só para mostrar mesmo um outro processo. Eu acabei de fazer todo o processo aqui de indicação da minha faca. Só que agora eu tenho que passar para o próximo ponto, né? Que é a sangria. Como é que eu faço isso? Primeiro, antes de tudo, você vai ter que dividir essas marcações internas da marcação externa. Ou seja, tudo que é aqui linha, que é vínculo, eu vou selecionar. Em tudo que é externo, eu vou selecionar de outra forma. Acho que é mais fácil eu selecionar o externo, selecionar aqui a linha contínua, do que selecionar o vínculo. Estou com tudo selecionado. Agora eu vou passar para a próxima etapa, que é Ctrl X. Ó, recortei tudo. Olha, não ficou tudo selecionado, não. Aqui faltou e faltou aqui embaixo. Deixa eu ver de novo. Ctrl X. Faltou ali na lateral. Foi, né? Foi. Ctrl X. Vou abrir uma nova camada. Cliquei aqui na tela, tá? Para ter certeza que ele vai na camada certa. Ctrl F. Isso aqui você pode indicar. Corte. Na camada 2 ficou vínculo. Então eu tenho separado já, tá? Isso já ajuda. Se você tiver um serrilhado, você pode fazer em outra camada também. Agora que tá tudo separadinho, vamos começar a fazer a sangria. Para fazer a sangria, eu vou ter que partir da linha externa, né? Que é onde vai ter o corte. O interno que não me interessa para sangria. Eu vou agora duplicar essa camada de corte. Então eu tô com ela selecionada aqui, venho aqui, duplicar corte. Deixar invisível aqui esse corte, que eu não vou mexer nele agora. Na verdade, eu só vou mexer no corte cópia, que eu vou até nomear como sangria. O que eu faço? Primeiro, se a gente for observar a nossa forma, eu tenho várias linhas desconexas, tá vendo? Tenho essa linha, e eu não quero isso. Eu quero entender isso aqui como uma coisa só, para poder fazer a minha sangria. Eu vou selecionar tudo isso, aperto Ctrl J. Na hora que eu apertei Ctrl J, eu uni. Eu peguei uma linha que estava aqui, uma linha que estava aqui, que estavam só uma em cima da outra, mas estavam soltas, e eu uni. Agora é uma coisa só, é uma linha que faz essa aqui. Tá? Então, isso aqui é bem importante. Fiz. Agora eu vou lá em objeto, eu vou em caminho, e vou aqui em deslocar caminho. Boto aqui 3 milímetros. Aqui deixa padrão como tá? O que acontece? Na hora que eu fiz isso, eu desloquei esse caminho 3 milímetros para fora. E ficou aparecendo o quê? Sangria, né? Agora não esquece, tá? A sangria é essa parte externa que ficou aqui. Essa parte interna é a marcação do corte, mas não é esse aqui que você vai usar. Você vai usar esse de fora. Aqui você não vai botar nada visível, digamos assim. Você vai botar uma representação de corte. Inclusive, ela já está na outra camada. Eu vou até apagar essa que está aqui. E vou colocar na outra camada. Cadê? Por que não apareceu? Olha só. Na verdade, apareceu. É que eu tô com preenchimento. Se eu desligar o preenchimento, eu consigo ver. Ó, tá aqui o corte e tá aqui a sangria. Agora, se eu for colocar algum tipo de cor, vai ser onde? Na sangria. Venho aqui, coloco cor. E aí a cor tá na parte de fora. Vou botar, inclusive, por baixo aqui de tudo, tá? Olha só, na parte de vínculo, eu tinha ainda uma representação aqui de preenchimento. Então, deixa eu tirar o preenchimento de tudo isso aqui para não confundir. Deixei só a representação de traçado, tá? Sangria agora, fechou. É isso que você precisa. O teu trabalho, então, vai ser organizado dessa maneira aqui, tá? Você vai ter uma camada de sangria, em que você vai ter a aplicação da cor, de fotografia, o que tiver no fundo, uma textura, tanto faz. Mas é ali, onde tem cor, onde tem alguma coisa que vai até a borda, vai sangrar, vai sobrar para sangria. Você vai ter uma camada de indicação de toda a parte interna, ali, seja vínculo, seja serrilhado. Então, isso vai aparecer, ou pode ser uma camada exclusiva para vínculo e outra para serrilhado, ou pode ser uma mesma camada com os dois. Mas eu gosto de fazer separadinho, você vai do seu gosto. E aí você tem uma camada de corte, que você vai ter toda essa indicação de onde vai ser feito o corte da embalagem, né? Seja a indicação de um corte externo, essa linha contínua externa que eu tenho aqui, seja a indicação de um corte interno. Por exemplo, se eu tivesse aqui um furo na minha embalagem, esse furo ele estaria representado aqui com essa linha contínua, e então eu saberia que a embalagem ela é
tem esse limite aqui e tem esse furo aqui. Beleza? Espero que você tenha aproveitado muito bem a nossa aula de hoje. Não esquece, tá? A gente tem algumas coisas muito importantes que a gente viu. A gente tem a linha de corte, então aquela linha contínua que vai representar onde foi cortada a embalagem. Essa linha aqui. A gente tem a linha de vinco, que é a linha tracejada, que vai mostrar onde tem dobras. Então, é essa linha aqui. E a gente tem a linha de serrilhado, que vai mostrar aonde que eu consigo destacar, que é essa linha que eu tenho aqui. Por fim, a gente viu também a sangria, 3 milímetros aqui externos, né, a embalagem, ou internos, se tiver algum tipo de corte, que é uma margem de segurança. E por fim, não esquece da organização por camadas. Isso vai te ajudar demais, pode acreditar em mim. Isso é vida para qualquer designer. Se você tiver esse conteúdo todo, esse material que você fez, todo organizadinho por camadas, fica muito mais fácil depois você fazer qualquer tipo de edição. Então lembra disso. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!